Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, muito breve. E o tema da palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é a casa de Maria. Eu estive falando na congregação esses dias sobre todas as Marias da Bíblia, do Novo Testamento, melhor dizendo. Mas hoje, nessa noite, Deus me levou a falar de apenas uma dessas 6 Marias. E nós vamos aprender com essa mulher sobre oração. Nós estamos finalizando a série sobre oração. E nada melhor do que orar numa série de oração. Nada melhor do que você se derramar na presença do Senhor numa noite como essa. Tome o seu lugar, podeis assentar. No Novo Testamento existem 6 Marias que o Novo Testamento menciona. Todas elas mulheres que fizeram a diferença, todas elas mulheres de oração, todas elas mulheres notáveis que foram mencionadas na Bíblia por suas qualidades e não pelos seus defeitos. Posso citar algumas para vocês: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a Maria que andava com a Maria Madalena, esposa de Clopas, a Maria que incansável foi citada no final da carta aos Romanos por Paulo, pelo seu trabalho incansável na igreja de Roma, levando o evangelho em Roma. Mas não é nenhuma dessas Marias que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre a Maria, mãe de João Marcos. E ela está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E eu quero que você abra, por favor, comigo, ou acompanhe aqui pelo painel. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de soldados, cada uma, porque Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez.
Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E, saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Entenda uma coisa: a oração do justo muito pode em seus efeitos. Quando o povo do Senhor começa a orar e a interceder sobre uma causa, dificilmente essa causa não é respondida pelo Senhor. Falo para você que é quase impossível, a não ser que Deus não queira, quando a igreja se levanta em oração e intercessão, as nossas orações não serem respondidas. A situação que nós acabamos de ler aqui, Pedro estava preso, Herodes estava matando os cristãos, porque agradava aos judeus matar os cristãos. Ele tinha acabado de matar Tiago e o povo tinha ficado alegre com a morte de Tiago, e Pedro tinha sido preso para ser colocado em julgamento público, como Jesus também tinha sido julgado publicamente, para que muito provavelmente os judeus o condenassem à morte. E um dia antes, um milagre acontece. Um dia antes dele ser colocado para ser julgado perante todo o povo judeu. Mas o texto não acaba aqui. Lá no versículo 12 diz que quando Pedro sai da prisão, ele vai até a casa dessa mulher, que eu quero chamar a atenção dela nessa noite. Ela não era nenhuma discípula, ela não era ninguém famosa, ela não era ninguém que fazia viagens missionárias, mas ela era apenas uma mulher que não tinha medo da morte, que colocou a sua vida e a da sua casa em risco, porque ela acreditava que um milagre podia acontecer se aqueles homens e mulheres começassem a clamar ao Senhor pela vida de Pedro. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, muitas vezes nós temos a nossa mente aprisionada, ou até fisicamente, muitas vezes nós estamos presos por algemas de situações contrárias que afetam a nossa vida. E a única arma que nós temos quando isso acontece é a oração. Nós não precisamos ser ninguém famoso ou ninguém evidente para clamar ao Senhor. Mas a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós clamamos ao Senhor, o milagre acontece. Quando a igreja intercede por algo sobrenatural acontece, e aquilo pelo qual a igreja está clamando
acontece. Aquela mulher, ela fez com que a sua casa fosse uma casa de oração. Ela fez com que a sua casa fosse um lugar aonde os cristãos, mesmo sendo perseguidos, porque os soldados romanos podiam a qualquer momento bater na porta da sua casa, invadir a sua casa e aprisionar toda a sua família e todos que estavam ali, porque a situação era muito grave. Pedro era um dos mártires do evangelho aqui. Pedro já estava pregando o evangelho em todos os lugares. O dia de Pentecostes já tinha acontecido. Pedro já tinha se posicionado publicamente, dizendo que eles não estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro já era uma figura muito conhecida das autoridades. Pedro estava com Jesus quando Jesus foi levado para o Sinédrio. E Pedro estava preso. Mas aquela mulher simples, aquela mulher comum, ela não só abriu a casa dela, mas também se pôs em oração. E nós chamamos isso de oração intercessória. Quando nós intercedemos por alguém ou por alguma coisa, e aquela mulher levantou a sua voz, juntamente com aqueles outros homens e mulheres de Deus que estavam ali, e intercederam em favor de Pedro. Aquela mulher não tinha medo de Herodes, aquela mulher não tinha medo da morte, aquela mulher estava disposta a dar a sua vida por aquilo que ela acreditava. Talvez você veio nesse lugar nessa noite, sabendo de alguém que precisa de uma oração. Talvez você chegou nesse lugar nessa noite com alguém lá na sua casa, enfermo. Talvez você chegou nesse lugar nessa noite com alguém que está fisicamente preso da sua família, com uma condenação, ou com uma prisão em flagrante. Talvez você chegou aqui nessa noite com alguém preso espiritualmente por algemas espirituais que tem prendido alguém na sua casa, na sua família, ou alguém que você conhece. Ou talvez você mesmo chegou nesse lugar preso por algemas espirituais que estão prendendo você de deslanchar na presença do Senhor, de que uma nova história aconteça na sua vida. Mas nessa noite, eu quero fazer um desafio com todos vocês que estão aqui. Eu quero que vocês se coloquem de pé, e nós vamos clamar por todas essas pessoas que estão aprisionadas, seja física, psicologicamente ou espiritualmente. E nós vamos chamar isso nessa noite de oração intercessória. Se você está comigo, está disposto a interceder por a vida de alguém, se coloca de pé nessa noite. E juntamente com essas pessoas pelas quais nós vamos orar, nós também vamos colocar os nossos pastores nas nossas orações nessa noite, como uma oração intercessória. Você coloque o pastor local lá que cuida de você, e coloque a pastor Osaide e o pastor Ciro também na sua oração intercessória, porque hoje nós estamos aprendendo sobre interceder por alguém, e a igreja ali em Atos dos Apóstolos capítulo 12 estava intercedendo por Pedro, e vocês viram no texto que milagrosamente as algemas caíram, os portões de ferro se abriram, os guardas não os notaram, ele passou por todas as guardas que estavam prendendo, os 2 soldados que estavam do seu lado não perceberam, e quando Pedro caiu em si, ele já estava na rua, liberto pelas algemas físicas que estavam o prendendo. Naquela manhã do dia seguinte, Pedro não foi julgado publicamente. Naquela manhã do dia seguinte, Pedro não foi crucificado. Na manhã
daquele dia seguinte, Pedro não estava sendo condenado por nenhum judeu naquele lugar. Sabe por quê? Porque quando a igreja começa a clamar, os milagres começam a acontecer. Você está comigo? Sim ou não? Então comece a interceder pela vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos, Senhor, por todos aqueles que estão presos, Senhor, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Pai, nós erguemos a nossa voz nesta noite, Senhor, Pai, como intercessores, Senhor, por jovens que estão sendo aprisionados pelo diabo, que estão sendo aprisionados pelo vício, que estão sendo aprisionados, Senhor, pelo pecado, que estão sendo aprisionados, Senhor, por más companhias, que estão sendo, Senhor, aprisionados por entretenimentos que o mundo tem oferecido. Pai, em nome de Jesus, por jovens que estão sendo, Senhor, aprisionados por pornografia, jovens que estão sendo aprisionados, Senhor, por sexo ilícito, jovens que estão sendo aprisionados, Senhor, Pai, em nome de Jesus, por drogas, Senhor, Pai, que o Senhor nesta noite liberte, Senhor, todos os jovens cativos, Senhor, dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz como igreja, Senhor, intercedendo por cada jovem dessa cidade, Senhor, por cada jovem, Senhor, que ainda não te conhece, Senhor, por cada jovem que está preso, por cada jovem, Senhor, que está condenado, por cada jovem, Senhor, que errou, mas o Senhor perdoa pecados, o Senhor transforma vidas, Pai. Então nós, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz em favor de cada jovem dessa cidade, Senhor, de cada jovem preso, Senhor, seja por que motivo for, Pai, em nome de Jesus, liberta das prisões espirituais, liberta, Senhor, de sofismas, Pai, liberta, Senhor, de aprisionamento da mente, Pai, em nome de Jesus, tira as algemas, Pai, dessa juventude, e nós declaramos liberdade, Senhor, aos cativos, Pai, nós declaramos liberdade àqueles que estão presos, Pai, a Tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Jesus. Então nós declaramos, nós intercedemos por cada jovem, Senhor, que está afastado dos Teus caminhos, por cada jovem, Senhor, que está longe de Ti, por cada jovem que perdeu o relacionamento contigo. Nós intercedemos como igreja, Senhor, nós intercedemos como Teu corpo, Senhor, para que esses jovens estejam de volta para o aprisco, Senhor, para que esses jovens voltem a ter uma comunhão contigo, que esses jovens voltem a ter intimidade, Pai, em nome de Jesus, nós como Teu povo que se chama pelo Teu nome, nós estamos orando e intercedendo por todos os jovens dessa cidade, Pai, em nome de Jesus, traga liberdade a todos aqueles que estão cativos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todos que creem diz amém. Todos que creem diz amém. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós também intercedemos, Senhor, pelos nossos líderes. Nós intercedemos, Senhor, pela vida da pastora Osaide. Pai, nós intercedemos, Senhor, pela vida do pastor Ciro. Nós intercedemos, Senhor, pela vida do pastor Mário de Oliveira e pelo pastor Antônio Carlos Estefan, que são os presidentes nacionais e estaduais da nossa igreja. Nós, Senhor, intercedemos pela vida de cada conselheiro, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada pastor local, Pai, que tem trabalhado na Tua seara, que tem levado o Teu evangelho, Senhor. Visita a cada pastor, a cada obreiro credenciado, Senhor. Visita a cada líder de jovem, a cada líder de célula, a cada professor de escola bíblica que tem levado o Teu evangelho para as pessoas. Pai, nós como igreja, Senhor, intercedemos pela vida deles em nome de Jesus e declaramos bênção e declaramos, Pai, alívio em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus mais uma vez. Oh. Espero que essa mensagem tenha falado
ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.